Abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 8. O mundo sem Natal. Isaías capítulo 8, o mundo sem Natal. Nós vamos ler os versos de 1 a 4. Deixe sua Bíblia aberta em Isaías 8. Nós passearemos pelo capítulo todo e alguns outros versículos antes e depois do capítulo 8 também. O mundo sem Natal. Então o Senhor me disse: faça uma grande placa e escreva de modo bem claro o seguinte nome: Maher-shalal-Hashbaz, que significa veloz para saquear ou rápido para levar embora. Maher-shalal-Hashbaz. Pedi ao sacerdote Urias e a Zacarias, filho de Geberequias, 2 homens conhecidos por sua honestidade, que fossem testemunhas do que fiz. Então deitei-me com minha esposa, e ela ficou grávida, e deu à luz um filho, e o Senhor disse: dê-lhe o nome Maher-shalal-Hashbaz, pois antes que esse menino tenha idade suficiente para dizer papai ou mamãe, o rei da Assíria levará embora os bens de Damasco, que na verdade é a capital da Síria, e as riquezas de Samaria, que era a capital de Israel. Esta é a palavra do Senhor. Quero começar fazendo você imaginar o ano novo sem Natal. Pense em 2019 sem Natal. Como seria viver se não houvesse Natal? É claro que nós não estamos falando da festa de fim de ano em si. Até porque sabemos, Jesus não nasceu em dezembro, eu sei disso. E aqui eu abro um parêntese. É impressionante como em alguns comentários no canal do YouTube, as pessoas tentando me dar bronca, dizendo: pastor, Jesus não nasceu em dezembro. Eu sei que é muito provável que ele tenha nascido entre março e abril. E é bem provável também que ele tenha nascido no ano 5 depois de Cristo. Eu sei disso. Esses calendários estão um pouco equivocados. Mas a data, 25 de dezembro, é um marco, eu entendo, importante. Não pela data, o dia em si. Porque a gente precisa sim separar um dia todos os anos, pelo menos, para a gente refletir sobre o que é o nascimento do Rei Jesus. Certo? Então, quando nós dizemos, imagine você viver o ano, a vida, sem celebrar o Natal, claro que nós não estamos falando da véspera do dia 25 de dezembro, quando a casa fica cheia de gente, a mesa posta, farta de comida, o cheiro das velas natalinas se misturam com o cheiro dos pratos gostosos, cheiro de panetone com vela de baunilha, é uma delícia. O brilho das decorações de Natal encantam nossos olhos, a música de fundo seduz os ouvidos. Eu amo ouvir as músicas natalinas na voz de Frank Sinatra. É muito gostoso. Nat King Cole também canta belamente algumas canções de Natal. A gigantesca árvore de Natal no canto da sala, repleta de presentes, maravilham o coração das crianças. Tudo isso é muito bom, mas isto não é o Natal. Natal é o que foi profetizado pelo profeta Isaías, Isaías 7, verso 14. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho, e o chamará de Emanuel, Deus conosco. Isso é Natal. Natal é o que está posto em Isaías 9, versos 6 e 7, onde se lê:
Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim, reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará que isso aconteça. Isto sim é Natal. Jesus é o Natal. Afinal de contas, Natal significa nascimento. Quando você diz a alguém, qual é a sua terra natal? Você está dizendo o quê? Qual é a sua terra de nascimento? Onde você nasceu? Natal é o nascimento de Jesus. Nas palavras de Lucas, em seu evangelho, no capítulo 2, do verso 10 ao 14, Lucas diz: o anjo, porém, disse aos pastores de Belém: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todos sempre. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor, e isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Deus quer bem. Isto é Natal. Mas imagine por um instante o ano novo sem Natal, 2019 sem Natal. Pense no mundo sem Natal. Como seria viver sem Natal? Como seria viver se Jesus não houvesse nascido? Pense no mundo sem o nascimento de Jesus. Isaías, nos capítulos 7 e 8, um pedaço do 9, no capítulo 10 de Isaías, a gente tem um vislumbre do caos que seria viver se Jesus não tivesse nascido. C.S. Lewis é um dos grandes autores, com certeza, de todos os tempos, no meio cristão. Ele nasceu no finzinho do século XIX, e viveu boa parte do século XX. Ele escreveu as Crônicas de Nárnia, sendo que o primeiro é o clássico O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E eu vou ler um trecho do texto que narra a conversa entre Lúcia, a pequenina, já ali dentro, tendo atravessado o guarda-roupa encantado, e dentro do mundo de Nárnia, ela se encontra com o Senhor Túminos, ou Túminos, que é um fauno encantado, e eles conversam, e eu quero que você ouça, porque C.S. Lewis, nestas poucas palavras de literatura cristã para crianças, mas que serve muito para adultos, e você verá como serve, C.S. Lewis nos dá uma profundidade teológica do que seria o mundo sem Jesus. Porque Nárnia, o mundo congelado, onde a feiticeira branca toma conta, é o mundo sem Cristo. E o diálogo começa assim: que aconteceu, Senhor Túminos? Pois os olhos castanhos do fauno estavam cheios de lágrimas, que começaram a correr-lhe pelo rosto até a ponta do nariz. Depois ele cobriu a cara com as mãos e começou a soluçar. Senhor Túminos, disse Lúcia muito aflita, não chore, que foi que aconteceu? Não se sente bem? Diga o que é. Mas o fauno continuava a soluçar como se tivesse o coração partido, e mesmo quando Lúcia lhe deu um abraço e lhe emprestou o lenço, ele não parou de soluçar. Depois torceu com as mãos o lenço todo encharcado. Em poucos minutos Lúcia quase andava dentro d'água. Senhor Túminos, disse-lhe ao ouvido, fazendo-o estremecer,
Acabe com isso logo. Devia ter vergonha de estar fazendo esse papel, um fauno tão grande, tão bonito, por que está chorando desse jeito? Oh, estou chorando porque sou um fauno muito ruim. Não acho nada disso. Penso até que é um fauno muito bonzinho, o fauno mais simpático que eu já conheci. Oh, você não diria isso se soubesse de tudo. Não sou um fauno bonzinho. Sou um fauno mau. Acho que nunca existiu um fauno tão ruim desde o começo do mundo. Mas então, o que foi que você fez? Estou pensando no meu velho pai, disse o Sr. Túmenos, aquele do retrato em cima da lareira. Ele nunca teria feito uma coisa dessas. Mas que coisa! A coisa que eu fiz, trabalhar para a feiticeira branca, é o que eu faço. Estou a serviço da feiticeira branca. Mas quem é a feiticeira branca? Ora, é ela quem manda na terra de Nárnia. Por causa dela, aqui é sempre inverno e nunca Natal. Imagine só. Que horror, exclamou Lúcia. E que serviço você presta a ela? Aí é que está o pior de tudo, disse Túmenos com um profundo suspiro. Por causa da feiticeira branca, roubo crianças. É o que sou, ladrão de crianças. Olhe para mim, filha de Eva. Acredita que eu seja capaz de encontrar no bosque uma pobre criança inocente que nunca fez mal a ninguém, fingir que sou amigo dela, convidá-la para vir à minha gruta e depois fazer com que ela adormeça para entregá-la à feiticeira branca? Gente, quanta teologia num pedacinho apenas de texto infantil. O que a gente vê nesse texto? Nós vemos aqui que sem Natal, sem Cristo, nós fazemos o que nós não queremos fazer. Veja o conflito do Sr. Túmenos, nos faz lembrar de Paulo em Romanos 7. Nós agimos em desobediência ao Pai. Nós vivemos a serviço do pecado, num mundo de sofrimento, sem qualquer compensação, afinal de contas, como disse o Sr. Túmenos, por causa da feiticeira branca, que é uma imagem do diabo, é sempre inverno e nunca Natal. Escravizados pela distorção das coisas boas, belas, do mundo criado por Deus, atraídos, arrastados pelo pecado, sedados, presas do diabo, o príncipe deste mundo. É isto o que C.S. Lewis retrata neste pedacinho de texto. Assim é o Natal. Ou o mundo sem Jesus, sem o nascimento de Jesus, o mundo sem Natal. Agora lembrem-se, nós estamos estudando o livro do Natal em Isaías 7 até o capítulo 12. Nós já estudamos sobre a promessa do Natal no capítulo 7, de 1 a 17. A chegada do Natal no capítulo 9, de 1 a 7. A criança do Natal, capítulo 9, verso 6. A grandeza do Natal, capítulo 11 inteiro. E agora, antes de Deus permitindo, hoje à noite, a gente abrir o último capítulo do livro do Natal, cujo título será A Celebração do Natal, capítulo 12, com apenas 6 versículos. Então, antes de abrirmos o último capítulo, a gente precisa enxergar com um pouco mais de detalhes como é o mundo sem Natal, como é o mundo sem Cristo. Em outras palavras, e se Jesus nunca houvesse nascido? E para responder, nós nos debruçaremos sobre os capítulos 7, pedaço dele, capítulo 8 e um pedaço do 10. É preciso que diga que o tema básico, o tema fundamental do livro de Isaías pode ser resumido numa palavra. Isaías se resume a uma palavra, qual seja, salvação. Com efeito, o nome do profeta Isaías em hebraico, Yeshaya, Isaías,
significa precisamente o seguinte: a salvação é de Yahvé. Yahvé é salvação. Esse é o nome de Isaías. Quando o nome de Isaías era pronunciado, Yeshaya, o que se ouvia era: Yahvé é salvação. O profeta está chegando, Isaías está chegando, e Yahvé é salvação está chegando. Para você ter uma ideia, em todos os outros profetas do Antigo Testamento, a palavra salvação, juntando todos eles, a palavra salvação aparece cerca de 7 vezes apenas, em todos os profetas, dos profetas maiores aos profetas menores. Mas só no livro de Isaías, a palavra salvação aparece cerca de 26 vezes. Isso revela que a missão que pesava sobre os ombros de Isaías era de declarar a enorme necessidade que o ser humano tem de salvação. Você vai encontrar em Isaías que tanto a nação do povo de Deus, Israel, Judá, como as outras nações, precisam de salvação. Aquilo que Paulo tenta mostrar desde o começo na sua carta aos Romanos, talvez Isaías seja o livro que mais se parece com a epístola de Paulo aos Romanos, porque da mesma forma que Paulo, nos primeiros capítulos da carta aos Romanos, se preocupa em mostrar que tanto judeu como quem não é judeu precisa de salvação, pois estão todos perdidos sem Cristo, Isaías nos mostra que todas as nações, e também a nação do povo de Deus, Israel, Judá, precisam de salvação, posto que estão perdidos sem Jesus. E aí Isaías vai dizer, por exemplo, no capítulo 53, que a restauração do povo depende do sacrifício do Messias. A salvação de Israel, a salvação de Judá, a salvação de todas as nações depende do sacrifício do Messias, Isaías 53. Os pecados de Israel, os pecados de Judá, o povo de Deus, eles se manifestavam de diversas maneiras quando você lê Isaías. Depravação moral, corrupção política. É curioso que a Bíblia, os profetas, especialmente Isaías, sempre mostrou que a depravação moral de qualquer sociedade, a corrupção política de qualquer cultura, as injustiças sociais no meio de qualquer povo, a idolatria, toda espécie de perversão religiosa, perversão de fé, conchavos com nações pagãs, tudo isso é fruto do pecado. O grande problema de Brasília, de Washington, de Istambul, de qualquer capital federal do mundo, o grande problema da Organização das Nações Unidas é o mesmo problema de Israel, Judá, a Síria e demais nações: o pecado. E você vê o pecado na vida dos assírios, quando você lê Isaías, esse pecado se manifesta de pelo menos 2 maneiras. Os assírios eram orgulhosos e se insurgiam contra Deus, o Senhor, e o povo de Deus, o Senhor, Israel e Judá. E Deus, no livro de Isaías, se permanece fiel à sua aliança. Deus permanece, desde o capítulo 1, você vê Deus falando que Ele preserva um remanescente fiel. E da linhagem desse remanescente fiel nasceria Cristo Senhor. E daí judeus e gentios, ou povos não judeus, viriam ao Messias e submeteriam debaixo da sua bandeira, do seu reino, como nós estudamos em Isaías capítulo 11, especialmente do verso 10 ao 16. Essa é a mensagem de Isaías em síntese. A esperança para o mundo é o Natal de Jesus. É o Natal de Jesus, é o nascimento de Jesus, porque o que o mundo mais precisa não é apenas de um conselheiro, mas de um maravilhoso conselheiro. O que o mundo mais precisa não é de Deus, mas de um Deus poderoso.
O que o mundo mais precisa não é de um pai, mas de um pai eterno. Não de um príncipe, mas de um príncipe que promova a paz. O mundo precisa de um soberano sobre cujos ombros estará todo o governo. Alguém que vai reinar com imparcialidade, com justiça, para todo sempre. Alguém de palavra que possa dizer: eu farei isso, porque o zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. O mundo precisa de Deus, portanto, de Cristo. Olha o que diz Isaías 53, verso 4 a 6. Por que o mundo precisa de Jesus? Isaías responde: foram as nossas enfermidades que Jesus tomou sobre si. Foram as nossas doenças que pesaram sobre Jesus. Pensamos que o sofrimento dele era castigo de Deus, castigo por culpa dele. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, esmagado por causa de nossos pecados, sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos, e no entanto, o Senhor fez cair sobre Jesus os pecados de todos nós. Pois bem, de que forma nós nos desviamos como ovelhas? Como foi que deixamos os caminhos de Deus para seguir nossos caminhos? É o que a gente enxerga quando a gente abre o livro do Natal, no capítulo 8 de Isaías, e percebe como seria o mundo se Jesus não tivesse nascido. Primeira coisa que a gente vê em Isaías 8, o mundo sem Natal, o mundo sem Cristo, o mundo sem a obra que Jesus realizou. O mundo sem Natal é insensível aos sinais de Deus. A gente vê isso já no início do capítulo 8, verso 1, quando diz: então o Senhor me disse. Essa palavra então liga o capítulo 8 ao final do 7, que veio falando do sinal de Emanuel, da virgem que ficaria grávida. Do capítulo 7, verso 13, até o fim do capítulo 7, Jesus vem falando do sinal de Emanuel, do filho que nasceria como sinal de Deus, mas que o povo se recusaria e recusou-se a reconhecer a manifestação de Deus. E aí Deus resolve dar outro sinal. Então o Senhor me disse: faça uma grande placa e escreva de modo bem claro o seguinte nome: Maher-Shalal-Hashbaz. Rápido para levar embora, veloz para saquear. E aí Isaías, com toda sabedoria, chama dois homens, Urias e Zacarias, filho de um outro chamado Geberequias. Então esse Urias e esse Zacarias eram homens muito respeitados na comunidade de Judá, homens conhecidos pela honestidade, e eles foram testemunhas do que Isaías fez. Então, deitei-me com minha esposa, diz Isaías, ela ficou grávida e deu à luz um filho. E aí o Senhor diz a Isaías: lembra aquele nome que eu mandei você escrever na placa? O nome que diz que Deus é veloz para saquear, rápido para levar embora? Então, Maher-Shalal-Hashbaz é o nome que você vai dar ao seu filho. Pois antes que seu filho tenha a idade suficiente para dizer papai ou mamãe, a Assíria virá e vai acabar com Damasco, a capital da Síria, e vai acabar com Samaria, a capital de Israel. E Isaías aqui está pregando para o reino do sul, Judá. O que nós aprendemos desses sinais? Gente, uma das grandes bênçãos de Deus para o mundo, uma das grandes bênçãos de Deus para o mundo são seus profetas. Os pagãos não ouvem seus deuses, eles são surdos e cegos.
Pagãos se cortam, se matam para que seus deuses falem com eles. Mas o Deus de Israel fala com seu povo, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo fala com seu povo. Fala através de seus profetas. Fala através dos seus mensageiros, mensageiras enviados por Deus, anunciando o dia do Senhor. Homens e mulheres que através da história, espalhados pelos campos do mundo, assim como aconteceu com Isaías, e a gente lê aqui no capítulo 8, de 1 a 4, Isaías investiu o melhor da sua força, o melhor da sua família. Isaías investiu os próprios filhos, os 2 filhos carregavam nomes que comunicavam mensagem para o povo de Israel. O próprio Isaías trazia no seu nome a mensagem de Deus, Yahvé é salvação. O que a gente aprende é que Deus sempre levanta homens e mulheres para pregarem e dizerem: arrependam-se enquanto é tempo, convertam-se de seus maus caminhos, voltem-se para Deus, creiam em Cristo Jesus para a sua salvação. Gente, e tantas vezes, aparentemente tudo em vão, pois os homens, assim como Judá, assim como Israel ao norte de Judá, os homens se recusam a dar ouvidos aos sinais de Deus. E o que a gente aprende é que o mundo sem Natal, o mundo sem Jesus, é um mundo que se recusa a ver os sinais de Deus, é um mundo insensível. Foi isso que Deus profetizou a respeito de Judá. Se você ler o capítulo 7, a partir do verso 13, até o fim do capítulo, você vai ver que Acás se recusa a pedir o sinal que Deus manda ele pedir. E aí Deus mesmo diz: então você não quer pedir, mas eu darei ainda assim um sinal. A virgem vai ficar grávida, ela dará à luz um filho, e ele será chamado de Deus conosco, Emanuel. E quando essa criança tiver idade suficiente para escolher o bem e rejeitar o mal, e aí Deus vai dizendo o que iria acontecer com Israel, até o fim do capítulo 7, dizendo: vocês se recusam a ver o meu sinal. Vocês se recusam a se arrepender diante do meu sinal. A insensibilidade de vocês vai matar vocês, assim como a lepra que arranca a sensibilidade da mão ou do pé, e a pessoa com hanseníase, sem sentir a dor no pé, vai pisando de maneira errada, equivocada, até que por fim o pé se destrói, a mão se queima no fogo, porque uma das maiores bênçãos que Deus deu para o ser humano foi a consciência, a sensibilidade para se perceber Deus. E o que a gente aprende é que o mundo, o homem entregue a si mesmo sem a graça de Jesus, graça esta, como veremos no final, que não foi apenas o fato de Jesus ter morrido e ressuscitado, graça esta que comprou também o poder de Deus, a vinda do Espírito, que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Do contrário, Jesus teria morto e ressuscitado, e a gente continuaria, como nos dias de Isaías, vendo o sinal sem crer. Porque o ser humano não precisa apenas de um substituto. O ser humano não precisa apenas de alguém que o justifique diante de Deus, o ser humano precisa de alguém que o faça nascer de novo, do contrário, ele não quererá Deus. E aqui está o mundo sem Cristo, o mundo sem Natal. Deus fala, Deus manda sinais, Deus manda profetas, Deus manda catástrofes, Deus manda chacoalhões, Deus manda presta atenção, muda de vida, arrependa-se, recorra a um outro caminho, e o mundo se recusa. Continua seguindo a sua própria sabedoria, indo de mal a pior, caindo de um abismo, noutro abismo ainda mais profundo, porque o mundo sem Natal, sem Cristo, é insensível aos sinais de Deus. Em segundo lugar, o mundo sem Natal é incrédulo.
A gente lê a partir do verso 5 de Isaías 8, até o verso 10. E eu já falei isso quando a gente pregou em Isaías 7. O que aconteceu é que Judá, aliás, Israel ao norte, com medo do que a Síria faria contra eles, o que eles fazem? Israel se junta aos sírios. E aí Deus manda um sinal. Deus vai lá e faz um estrago na vida da Síria, Deus faz um estrago na vida de Israel ao norte, e acontece que lá ao sul, em Judá, alguns homens pró-aliança com a Síria, diz assim, olha, vamos nos juntar à Síria, se a gente se juntar a eles, eles não vão nos destruir. E Deus está dizendo, deixa eu mostrar um sinal para vocês. Olha o que vai acontecer com vocês se vocês se juntarem à Síria. A Síria. O que vai acontecer com vocês é o que aconteceu com Israel lá no norte, que se juntou com Síria, com a Síria. Vocês serão destruídos. Se vocês se juntarem com a Síria, com medo dos assírios, vai acontecer com vocês o que aconteceu com Israel, que se juntou com a Síria. Serão destruídos. Olha o que diz o texto. Verso 5. Mais uma vez o Senhor falou comigo e disse, meu cuidado pelo povo de Judá é como as águas de Siloé, fluem suavemente. Eu cuido do meu povo. Cuido com suavidade, como aquele reguinho d'água que nunca para de correr, corre devagar, mas nunca para de correr. Contudo, eles me rejeitaram. E agora se alegram com o que vai acontecer com os reis da Síria e de Judá, ou Israel. Portanto, o Senhor fará vir sobre eles uma grande inundação do rio Eufrates, o rei da Assíria, com toda a sua glória. A inundação fará transbordar todos os seus canais e cobrirá Judá até o pescoço, abrirá as asas e submergirá sua terra de um extremo ao outro, ó Emanuel. Reúnam-se nações e fiquem aterrorizadas, prestem atenção, todas as terras distantes, preparem-se para a batalha, mas serão destruídas. Sim, preparem-se para a batalha, mas serão destruídas, porque a Assíria viria com fúria. Convoquem conselhos de guerra, mas de nada adiantará. Desenvolvam estratégias, mas não terão sucesso. Pois Emanuel, Deus está conosco. Isaías, gente, ele não tinha visto a vitória permanente para os exércitos invasores. Até porque a Assíria, quando entrasse em Judá, estaria entrando na terra de Emanuel, Deus conosco. E por mais que Deus usaria a Assíria como usou para castigar Israel, começar a levar eles para o cativeiro, depois vem os babilônios, levam eles para o cativeiro, por mais que Deus estivesse usando esses homens, o que acontece é que Deus, por causa do orgulho desses homens, destruiria esses homens. E o que Deus queria que o povo fizesse, foi o que o profeta Jeremias pregou o tempo todo. Aquietem-se, deixa Deus disciplinar a gente, arrependamo-nos dos pecados, e o povo dizia, não, vamos nos juntar aos assírios, vamos deixar os assírios nos dominar por um tempo, e Deus diz, não façam isso, vai acontecer com vocês, o que aconteceu com o reino do norte, Israel, quando eles se juntaram com os sírios, eu vou destruir vocês. E tanto Isaías como Jeremias e os outros profetas, sempre que eles se levantavam dizendo que o povo não queria ouvir, o povo vinha e castigava os profetas. Era um povo incrédulo. Um povo que acredita na potência da Assíria. E não no riacho constante, pouquinho suave, mas constante de Deus. Como o profeta está dizendo. Vocês não acreditam que eu cuido de vocês nas pequenas coisas? Vocês não acreditam nisso? Porque se vocês acreditassem, vocês não fariam alianças com a Síria.
Israel não teria feito com a Síria. Deus está dizendo, vocês preferem as águas caudalosas da Assíria. O rio Eufrates, grandão, mas veja, ao se juntarem a eles, eles inundarão vocês, eles destruirão vocês, porque é isso que o pecado faz com a gente. Você começa a se alinhar com o pecado, na esperança de que você terá controle sobre ele, e de repente ele vem sobre você como um rio que te inunda num tsunami de desgraças. É o mundo incrédulo que se guia pelo que vê e não pelo que Deus fala. Assim é o mundo sem Natal. Deus manda sinais, mas eles são insensíveis. Deus fala, mas eles são incrédulos. Eles acreditam nas potências. Em terceiro lugar, o mundo sem Natal é inquebrantável. É o que a gente enxerga no capítulo 8 de Isaías, do verso 11 ao 15. Um mundo inquebrantável. Deus faz sua advertência através de Isaías. Deus diz, não siga a maioria. Não vão se apoiar ao partido pró-Assíria. Não façam isso. Em vez de se juntarem aos assírios, orem, arrependam-se, confiem em mim, não nos homens. E quanto mais Isaías falava em nome de Deus, mais Isaías era acusado de traidor. Porque o que as multidões queriam o que era mais popular, o que era mais seguro. Isaías sempre dizia, não se guiem pelo que é popular, não se guiem pelo que é seguro, guiem-se pelo que é certo. Descubra qual é a vontade de Deus. Olha o verso 11. O que Isaías diz: o Senhor me advertiu firmemente de que não pensasse como todos os outros. Porque Isaías, coitado, estava sendo chumbado por aqueles que diziam tudo o contrário do que ele estava dizendo. Isaías dizia, não juntemo-nos aos assírios, e o povo dizia, juntemo-nos a eles. Chegou num momento que o profeta se viu sozinho, em dúvida, será que eu estou errado? Já se viu assim, lutando contra o pecado? Todo mundo diz faz, pode. Você diz não. E aí vem a palavra de Deus e diz, o Senhor me advertiu firmemente de que não pensasse como todos os outros. Disse Deus, não chame tudo de conspiração, como eles fazem. Não viva com medo do que eles temem. Considere o Senhor dos exércitos santo em sua vida. É a Ele que você tem que temer. É a Deus que você tem que temer. Não é a Assíria. Ele é quem deve fazê-lo estremecer. Ele vai manter você seguro. Mas para Israel e Judá, Deus é pedra de tropeço. Rocha que faz eles caírem. Para o povo de Jerusalém será chamado armadilha e laço, muitos tropeçarão e cairão, e nunca mais se levantarão, serão presos no laço e capturados. O que o profeta estava dizendo é que Deus disse a ele o seguinte, olha, confiem no que eu estou dizendo, não se submetam a nação nenhuma, arrependam-se, não faça conchavo com ninguém, mude de vida. Mas, vocês não querem, então vocês vão se juntar, e isso vai destruir vocês. Pedro usou esse texto. Em 1 de Pedro 3, a partir do verso 14, Pedro diz assim, mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Isaías diz, olha gente, vamos fazer do Senhor a nossa rocha. Protejamo-nos debaixo da rocha que é o Senhor, e o povo vai contra Deus. E quando você vai contra Deus, você tropeça em Deus. Quando você vai contra Deus, você dá de cara com a rocha e você se arrebenta. Foi o que Judá fez, foi o que Israel fez. Em vez de se submeter à rocha, se esconder debaixo dela em fé, foi contra ela. Se arrebentou.
Por quê? Porque são inquebrantáveis. Assim é o coração do homem, sem Cristo. E a última coisa, o mundo sem Natal é incurável. Incurável. Tem coisa pior do que um mundo insensível, um mundo incrédulo, um mundo que não se quebranta, inquebrantável, e que ainda assim não tem cura. É o que Isaías descreve agora, do verso 16 ao 22. A parte final do capítulo 8 de Isaías fala que apesar de todos terem rejeitado a mensagem de Isaías, isso não significa que o ministério do profeta tinha fracassado. E aqui tem uma palavra de consolo para quem prega o evangelho. Muitas vezes a maioria vai negar o que a gente diz, mas isso não significa que teremos fracassado. Porque os verdadeiros discípulos receberão a palavra, crerão nela. As ovelhas do Senhor ouvem minha voz e me seguem, diz Jesus. Olha o verso 16 de Isaías 8. Preserve os ensinamentos de Deus. Confie a lei àqueles que me seguem. Continua pregando. Esperarei pelo Senhor, diz Isaías, que se afastou dos descendentes de Jacó. Porei no Senhor minha esperança. Eu e os filhos que o Senhor me deu, serviremos de sinal. Isaías está dizendo aqui o seguinte: mesmo que sobre só eu, minha mulher e meus filhos, nós continuaremos confiando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Verso 19, talvez alguém diga, vamos perguntar aos médiuns e aos que consultam os espíritos dos mortos. Isaías está dizendo que esse mundo é incurável, porque sempre que eles fogem de ouvir a voz de Deus, eles vão buscar demônios, falsos profetas. E aí Isaías questiona, mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Será que os vivos devem buscar a orientação dos mortos? Consultem a lei, consultem a Bíblia, os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem a palavra jamais verão a luz. Eles andam sem rumo, cansados, famintos, e por causa da fome, porque estão com fome de Deus, não buscam a Deus, e quanto mais fome eles sentem de Deus, mais eles blasfemam contra Deus. Assim é o homem incrédulo. Observe a vida dele. Não se rende a Deus, dá de cara com a rocha, está com fome de Deus, e quanto mais fome de Deus, mais cansado sem Deus, mais sem rumo sem Deus, mais faminto, sedento de Deus, mais ele amaldiçoa Deus. Assim será o inferno. E de alguma medida, alguns já provam desse inferno aqui na terra. Então para de fugir de Deus. Lá no final, no livro de Isaías, a gente lê que a condenação de Deus vai ser derramada sobre Israel, porque Israel recusou buscar Deus, distorceu a palavra de Deus. A Síria é a mesma coisa, orgulhosa. Deus usou eles como vara para corrigir os de Israel, mas a Assíria se via sozinha, e aí Deus vai e destrói. Você lê isso no capítulo 9, a partir do verso 8. Você vai ver a condenação de Deus tanto sobre Israel como sobre os assírios. Israel porque continuava buscando seus médiuns, seus espíritos malignos, e os assírios por causa do seu orgulho. Então a lição é a seguinte: enquanto o mundo se entorpece com seu orgulho, os religiosos sem Deus se entorpecem com doutrinas de demônios. Tanto um como o outro cega o ser humano. Esse é o mundo sem Natal. É um mundo insensível, não vê o sinal de Deus. É um mundo incrédulo, não crê no que Deus fala. É um mundo inquebrantável, se recusa a mudar. É um mundo incurável, porque sedento de alguma voz, prefere a dos demônios. A esperança é o Natal. A esperança é Jesus. Jeremias 31, 33, abra lá.
Jeremias 31, 33. Jeremias vai falar, e Jeremias escreveu numa situação parecida de Israel. O fato é que os babilônios já estavam dominando aqui. Os babilônios vieram depois e destruíram a Assíria. Se você está se perguntando, como é que Deus castigou a Assíria? A Assíria castigou a Síria. E quem castigou a Assíria foram os babilônios. E aí Jeremias foi. E depois quem castigou os babilônios? Aí eu vou deixar você ler a história. Porque é interessante isso também. Mas isso é outro sermão. Jeremias 31, 33. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em sua mente, escreverei minha palavra no seu coração, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Deus diz, eu vou gravar essa lei com vocês. Porque se eu não gravar ela em vocês, vocês nunca vão ver meus sinais. Vocês vão continuar incrédulos, vocês vão continuar insensíveis, vocês vão continuar incuráveis. E aí Ezequiel vai deixar muito claro, Ezequiel é outro profeta que fala da nova aliança, Ezequiel 11, 18. Quando o povo de Deus regressar para sua terra natal, removerão todos os resquícios de suas imagens repugnantes, dos seus ídolos detestáveis. Eu lhes darei um só coração, e colocarei dentro deles um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que obedeçam os meus decretos, os meus estatutos. Então eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Quando Jesus veio, morreu e ressuscitou, ele não apenas pagou o preço pelo nosso pecado, ele comprou para nós a nova aliança. O Espírito Santo de Deus que vem a nós agora e nos convence, nos transforma de pedra em carne. E pega a lei, a palavra de Deus e crava ela na gente, faz a gente entendê-la, faz a gente compreendê-la. O mundo precisa de Jesus, o mundo precisa do Natal. Porque sem Jesus, sem Natal, sem o Espírito de Deus que Jesus enviou a nós, ele disse lá em João, é necessário que eu vá, para que eu envie o Consolador, para que eu envie o Espírito que vai guiar vocês pela verdade, que vai transformar o coração de vocês, que vai cravar a lei em vocês. Então Jesus, ele não apenas comprou o perdão, ele enviou o Espírito. A gente precisa dos dois. De alguém que viva a vida sem pecado, que a gente não consegue viver, Jesus viveu. O justo que morre no lugar do injusto, porque o salário do pecado é a morte, Jesus morreu. Mas a gente precisa de um vitorioso que ressuscita, trazendo para nós o espírito de santidade. Sem Natal, o mundo continuaria insensível, incrédulo, inquebrantável, incurável. Mas vem Jesus e muda tudo. E minha oração é que esse Jesus transforme seu coração em carne, se você ainda não é dele. Como você pode saber se você é dele? Jesus deixou muito claro. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Se o que eu disse faz sentido para você, faz você ter desejo de seguir Jesus, é provável que você seja uma ovelha dele. Quem não é, a esse ponto já está longe há muito tempo, não entendeu nada, está com raiva. Que Deus abençoe você e faça ser Natal no seu coração todo dia, toda hora, para que você celebre o Natal o ano inteiro, a vida inteira. Hoje à noite a gente encerra essa série. Ore comigo, feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, o Teu Espírito
possa aplicar tudo isso a nós, possa transformar nosso coração a cada momento. Livra-nos da insensibilidade, da incredulidade, da insistência em não se quebrantar. Cura, Senhor, o coração de todos nós, naquilo que precisamos de cura. E se há alguém que me ouve, que precisa nascer de novo, só o Senhor pode fazer isso. Só o teu Espírito pode convencê-lo da insensibilidade dele, da incredulidade dele. Só o Senhor pode quebrantá-lo, só o Senhor pode curá-lo. Eu te peço que o Senhor faça isso agora. Abra seus olhos, dê a ele um novo coração, dê a ela apetite pelo Senhor. Nos livre de viver a vida sem Natal, sem Jesus, sem o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado, sem o Espírito de Deus que nos guia pelas veredas da justiça. Livra-nos de viver essa vida desgraçada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as consolações do Espírito estejam sobre o povo de Deus hoje, durante todo este ano, para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.